E está aí o mapa da iridologia mais atualizado do Bernard Jensen, que ele atualizou em 1981. Lembrando de que nós temos um livro que é Ciência, Arte e Prática da Iridologia, que é de 1952, que eu tenho esse livro. Eu adquiri ele em 1977 no México e não achei a área do timo. E aí fomos observar que Dr. Bernard Jensen só conseguiu localizar o sinal da área do timo após ter uma paciente de 15 anos, uma menina de 15 anos, com um tumor na área do timo. Foi aí que ele localizou na íris esquerda, essa parte mais escura, entre o coração e a área do plexo solar. Essa parte de um risco enegrecido que vocês podem observar é a área do timo. É isso que eu elogio a iridologia jensiana. Ela foi estudada e correlacionada com vários problemas de saúde, né? Observando e confirmando os achados iridológicos, assim como Bernard Jensen conseguiu achar em 1981 a localização plena, né, e certeira, né, da área do timo. Na microscopia de campo escuro, nós sempre falamos em terreno biológico normal, pH normal, né? Então as hemácias sempre estão soltas, o plasma é límpido, né? E a gente vê que existem os pHs ideais. Para termos isso, é difícil algumas gotinhas de qualquer outro remédio fazer um equilíbrio desse que nós estamos observando aqui. Lógico que nós temos que ter hábitos de vida saudáveis, né, uma alimentação saudável, né, e termos água mineral para cozinhar, para fazer o café, para fazer o suco, para fazer o chá, para fazer a comida, né, e uma água mineral de uma boa fonte. Quando nós temos a aglutinação de hemácias no efeito Rouleau, a primeira coisa que nós vamos entender é proteínas mal metabolizadas devido à baixa do ácido clorídrico, que é o HCl, onde a gente hoje fazemos essa correção, fazendo uma reposição de HCl a 3,7%, aumentando gradativamente até 10% de 1 a 3 gotas, né? E dessa forma nós vamos chegar até 20 a 30% de HCl. Portanto, essas hemácias elas vão poder se soltar com esse trabalho, né? Também não é nenhuma gotinha, nem um chazinho que pode resolver isso. Isso tem que ser corrigido a nível de hábitos de vida, né? Uma alimentação mais saudável, se aproximar ao orgânico. E lembrando que um dos alimentos mais importantes que a gente conhece e que Dr. Bernard Jensen diz de que é e que continua sendo o maior curador da natureza é o suco verde. Dentro dessa observação desse campo do microscopia de campo escuro, observe o potencial zeta. O potencial zeta é baixo devido à membrana dessas células estar com a carga elétrica negativa baixa. Portanto, ao invés de se retraírem, né, elas se atraem, elas se aglutinam. Né? Portanto, nós temos aí como finalizando uma baixa de energia mitocondrial. Seguindo a observação, inclusive diz que os naturopatas observam muito Cândidas albicans, né? Então nós podemos verificar na microscopia de campo escuro as formas que vocês estão vendo aí, hemácias vermelhas e as setas apontando para esses círculos esbranquiçados que seria Cândidas albicans. De alguns tamanhos a variedade que ela tem. Quanto mais cândida, maior é o sinal de desbiose a nível intestinal, e sabemos que eles infiltram sistematicamente para a corrente sanguínea, provocando justamente esse distúrbio da liberação de formaldeído. Isso vai intoxicar o fígado, isso vai desregular o pH. Quanto maior o nível de produção de cândidas, maior é o nível dessas toxinas. Portanto, para poder desinfetar a área intestinal, suco verde, e estamos utilizando um extrato cítrico chamado Biocide
para que haja uma neutralização, né, desse campo de proliferação de cândidas que infiltra sistematicamente. Então, quanto menos cândidas, né, melhor é a qualidade de vida desse paciente. Portanto, isso tem a ver com fermentação, com açúcar, com farinha branca, né, com uma alimentação que pode provocar essa desbiose e algumas alergias. Portanto, nós temos alguns suplementos de produção de energia que podem ser ativadores dos genes, que é o azul de metileno, que seria o clorito de metiltionino, o NAD, o PQQ, o ácido málico, que vocês conhecem, o hexaniacinato inositol, que é a vitamina B3 fria, o acetilcarnosina, que é o que ajuda o antirradical hidroxila, a epigalocatequina 3-galato, que é extraída do ativo do chá verde, e o transresveratrol, que é extraído da casca da uva. Então, vamos falar de alguns alimentos aí de longevidade e as toxinas, né? Então, acho que nós temos que verificar, evitar o estresse, água mineral tem que ser água de qualidade e temos que fazer a retirada de metais, porque todos têm metais pesados, né? Metais pesados está na água, no ar, nos agrotóxicos, na alimentação, nos cosméticos. Tem uma gama de áreas que tem uma concentração boa de metais pesados e tóxicos. Desde a panela de alumínio, do desodorante com hidróxido de alumínio. E nós temos que pensar no prato ideal, né? E o prato ideal seria proteína, carboidratos, fibras e ácidos graxos dentro de um equilíbrio. Estou mostrando para vocês aí a toronja, que é considerada a fruta de maior detox do mundo, né? Então, quer fazer uma dieta de limpeza profunda? Faça então 6 laranjas por dia, né, da toronja, né, com água mineral, por 3 dias seguidos. É o melhor detox. Existe spa na Europa só com detox da toronja, dessa laranja que é chamada grapefruit. Os alimentos para longevidade, né, que a gente sabe, o alimento mais importante, né, os 4 alimentos para a vida, né, seria o leite materno. O leite de cabra, Bernard Jensen fez um trabalho, um capítulo no qual estou trazendo para vocês aqui, das chaves de longevidade de anos, que uma boa parte das pessoas de longevidade de anos havia se alimentado com leite de cabra. O leite de cabra é o leite que tem a química mais próxima do leite materno, que tem mais rico em flúor natural. O fluoreto de sódio não é esse um flúor nutricional, mas o fluorapatita é o que tem mais no leite de cabra, devido que ela come os brotos tenros, né, verdes, né, das plantas do pasto. Portanto, o leite de cabra ele é um alimento assim completo. O terceiro alimento é o ovo, e foi visto que a longevidade de anos vem com pessoas que comem de 1 a 4 gemas de ovos quentes, né? Esses ovos quentes que eu quero mostrar para vocês são os ovos cozidos, né, de uma boa qualidade de ovos, onde você só come a gema mole, né, com um pouco de sal marinho, com uma pitada de pimenta, um pouco de azeite, ou somente com sal marinho. Então, gema de ovo é um alimento completo e são ativadores, né, de genes bons. Não permite que os genes silenciem e possa formar algumas desordens disfuncionais. Um outro alimento que eu tenho aqui embaixo, que é o nabo, né, considerado um dos alimentos mais alcalinos que existe para neutralizar toxinas. Lembrando que o arroz integral é o alimento que, principalmente o cateto, que ele entra com uma escova na área intestinal, do trato gastrointestinal. Os azeites crus, né, o azeite de oliva e óleos vegetais, né, macadâmia, de nozes, de linhaça, orgânicos crus, né. A umeboshi, que é uma ameixa azeda, né, e que é fermentada pelos japoneses,
né, principalmente da alimentação macrobiótica, tem como equilíbrio entre o sódio e o potássio, né, onde tem 7 potássio para 2 sódio, que é o equilíbrio da célula. Lembrando que o suco verde é o alimento mais curador da natureza, Bernard Jensen mostra isso. E as pimentas, né, não estou falando da pimenta do reino, mas estou falando da pimenta vermelha, da malagueta, da dedo de moça e da pimenta cayenne, né, que elas contêm muito prostaciclina, né, elas ajudam a dissolver mais os tromboxano, fazendo com que não haja, nesse momento que nós estamos vivendo agora, a pimenta é fundamental, porque ela mantém o sangue mais fino, né? Não permite que haja coágulos, portanto, ela evita as tromboses. Eu quero mostrar de forma assim objetiva para vocês o livro do Dr. Bernard Jensen, Chaves para a Longevidade de Anos, né? Onde ele viajou na terra dos Unsas, né? Entre Paquistão e Himalaia, já lá na fronteira com a Rússia. Entendi. Então aí, ó, a terra dos Unsa, a terra dos homens de maior longevidade de anos do mundo, né? É uma terra boa, né? De saúde, de vida longa, né? Tem o rei lá, que inclusive para mim parece até primo, irmão do Dr. Bernard Jensen, né? E nós estamos vendo aí como as crianças estudavam, né? E nós estamos observando homens, né, lá da cidade, lá do povoado de Onça, um homem de 120 anos com o filho do lado dele de 65 anos. Né? Ali tem um alimento de longevidade de anos, que nós queremos falar, que é o trigo sarraceno, que não tem glúten, hein? E algumas bagas, né, de zimbro, né, de alguns outros grãos aí. O milho lá é fundamental, é orgânico, né, não tem agrotóxico nenhum. Mas Dr. Bernard Jensen perguntou para ele qual era um dos alimentos fundamentais deles lá, e eles fazem suco com damascos secos, né, esfregando e dissolvendo na água. Portanto, nós fomos pesquisar e descobrimos que os mergulhadores, né, de muita profundidade mastigam damasco para haver maior oxigenação do sangue, né? Então, por aí a gente vê que os damascos são alimentos para a longevidade de anos, são alimentos para a vida, né? Um menino aqui embaixo, né, que mostrando os damascos que eles estão secando, os homens da montanha, e novamente aqui, né, a gente verifica um homem unça de 120 anos com seu filho de 65 anos. Observe logo em cima as mãos de 110 anos, sem sinais de artrite, né? Olha só, sem sinais de artrite, 110 anos. Estamos observando aqui alguns homens de longevidade de anos do mundo, né? Nós temos lá os Unsa, e no qual Bernard Jensen visitou. Para visitar, ele teve que pedir uma autorização para a Rússia, que seria o senhor Casanova, né? Um homem de 153 anos da Rússia, na qual ele tirou até uma foto junto. Me recordo bem que há 35 anos atrás, o senhor Casanova havia falecido e foi anunciado na televisão o homem de maior longevidade de anos que havia falecido na Rússia. O Silas Muslimov, da Rússia, ele faleceu com 168 anos, está aí a foto dele de 167 anos. O senhor Casanova, esse homem de 153 anos, lá na Rússia, Dr. Bernard Jensen conheceu sua esposa, conheceu toda a família, né, e perguntou para ele qual é o alimento que ele come, né, e ele mostrou que ele come os cereais integrais, que ele planta, as frutas, as verduras. E interessante, perguntou, você come carne, senhor Casanova? Ele falou que come sim, carne de carneiro uma vez por ano. E perguntou para o senhor Casanova qual era o segredo de longevidade de anos dele. Ele olhou ao lado e disse, olha aqui minha esposa. E ele disse, sim. Ele disse, um bom casamento é isso que me dá tantos anos de vida. Então a mulher veio para dar anos de vida ao homem, né, para a gente ser feliz. Silas Muslimov novamente, né, e a gente está mostrando aqui a dona Maori, né, a senhora Maori, da Nova Zelândia, com 123 anos,
né? E ainda encontrava, né, fumando esse cachimbo, né? Ela tinha hábitos de vida que realmente nós não aprovamos, mas tinha uma vida longa, aí, 123 anos. Né? Melis Muslimov. E aí está o Casanova com Bernard Jensen, o Dr. Pirt Maloff, e a esposa do Dr. Bernard Jensen, no qual eu conheci também. Guatemala, mostrando os alimentos coloridos, e novamente Guatemala. E para terminar, queria mostrar esse livro, que é muito importante, do Bernard Jensen, Combinação de Comida para a Vida. Né? Então, uma homenagem ao nosso mestre, Dr. Bernard Jensen, né? Por essa pesquisa que eu fiz hoje, mostrando o livro dele, as pesquisas dele, e uma pesquisa nossa sobre a área de elevação nas fibras da íris correlacionada a câncer, aos tumores. Lembrando que alimentação natural, nós devemos pensar de estar longe dos alimentos do supermercado e vivermos com alimentos do sol e da terra. Dr. Bernard Jensen, né, nos deixou um segredo. Né? Antes de falecer, ele disse que nós deveríamos continuar pesquisando o mapa da iridologia e tentando encontrar o mais próximo, né, possível de todos os sistemas orgânicos que ele nos mostrou e que os pesquisadores continuam procurando, que o segredo da iridologia está na embriologia. Portanto, estudem. Muito grato e saúde vibrante para todos vocês. Obrigado.